Nicho. Cada vez menos essa palavra vem sendo utilizada pelo mercado para definir o público chamado geek, ou em alguns casos, nerd. Um consumidor com engajamento e que está no ápice do poder de consumo. E é bem provável que você já tenha ouvido falar ou visto as expressões nerd e geek em algum momento. E é possível até mesmo que você seja um. Atualmente há toda uma cultura específica e um mercado correspondente que gira em torno do que significa essas palavras e vem movimentando um volume cada vez maior de vendas. Quer saber mais? Vem comigo que o Entrevistas começou! E hoje a gente está aqui com o Alan Tadini, que é youtuber e consultor de marketing e criador do canal O Quadrinheiro Velho. Alan, um prazer receber você aqui. Todo meu, imagina. Eu queria que você contasse pra gente como que você começou com o seu canal. A história, resumindo, porque se deixar eu falo pra caramba, eu comecei primeiro com um blog. Primeiro eu comecei a fazer um blog, né, eu tava de férias e como quem não quer nada, eu falei assim, eu vou começar a falar sobre quadrinhos, sobre super-herói, que é um assunto que eu gosto. Depois de um ano, o blog crescendo, o pessoal começou a pedir, cara, por que você não faz uns vídeos e tal? E eu tava meio resistente porque eu não queria aparecer em câmera e tal, não sei o que lá. Eu falei, eu vou fazer um teste. E aí eu fiz os primeiros vídeos, comecei a ter um feedback bacana, e ali eu percebi que havia uma oportunidade não só de conhecer mais pessoas, mas também, quem sabe, de fazer o negócio crescer e, quem sabe, tornar algo realmente produtivo, algo bacana. Sim. E isso faz 4 anos e meio já, bastante tempo. E aí o canal foi crescendo, depois de um bom tempo fui abrindo portas com as assessorias de imprensa dos estúdios, porque eu comecei a falar mais de cinema até, né? Então eu não ficava só falando de quadrinhos, eu comecei a sair um pouco da linha super-heróis, comecei a partir para cinema de ação, cinema de... Mas você começou com os quadrinhos? Comecei principalmente com quadrinhos, né? Eu falava sobre como foi ler quadrinhos nos anos 80. Porque a ideia inicial do canal, do blog, era assim, eu queria fazer algo que fosse diferente, só que já tinha grandes canais, já tinha grandes blogs, grandes sites. Eu falei, o que eu tenho que eu possa oferecer que seja diferente? Como é que eu vou chamar atenção para mim? Como é que eu vou fazer com que as pessoas queiram saber o que eu estou querendo passar para elas? Sim. Aí eu falei, cara, eu sou um cara que começou a ler quadrinhos nos anos 80 e não parei desde então. Então eu tenho um conhecimento de como era ler quadrinhos na época. Então eu falei assim, eu vou narrar para essas pessoas como que foi ler histórias em quadrinhos desde os anos 80, como que é ver as produções atuais de cinema, de quadrinhos, de super-heróis, tendo toda essa bagagem, fazendo esse comparativo. E aí eu pensei assim, cara, lá no interior a gente fala o velho, né? Não fala velho, né? Então o Quadrinheiro Velho acabou se tornando o nome, que agora acabou abreviando para o QV, né? Que fica mais fácil da galera decorar, o pessoal falar. E esse que foi o mote diferencial, né? Então, eu, por exemplo, hoje o pessoal gosta muito de Watchmen, que é uma obra muito boa. Sim. Como que foi ler isso lá atrás? Como que era você ler a Watchmen nos anos 80, no 80 e pouco, quando chegou no Brasil 86, 87, né, que é de 85? Como é que foi ler isso na época? Como é que foi ler durante a Guerra Fria, durante o auge da Guerra Fria, sendo que você não tinha internet, você não tinha muito acesso à informação, você só tinha o jornal impresso, o jornal de televisão e a rádio? Como que era você ler algo que falava sobre a expectativa de uma bomba nuclear, de uma explosão, na época em que podia acontecer? A gente não sabia se a qualquer momento a Rússia ia estourar o mundo. Então a gente tinha essa forma de ler. É diferente você ler isso hoje e você ler isso na época que você realmente passou, né? poderia estar vivendo aquilo. Sim. Como que foi ler Gilgamesh na época? Como que foi ler 300 de Esparta? Né? Como que foi ler essas grandes obras que na época eram simplesmente obras? Né? Por exemplo, o Alan Moore naquela época ele era muito bom. Mas hoje ele é reverenciado como um dos grandes escritores de quadrinhos. Naquela época ele era só Alan Moore. Como é que era ler Frank Miller naquela época? Como é que era ler John Byrne naquela época? Que eram os grandes nomes e coisa e tal. Aí eu falei, bom, deixa eu contar para essa galera como é que eu li isso, como é que isso influenciou a minha infância. Para eles entenderem um pouco do porquê que esse cara era desse tamanho. E aí surgiu o canal. Então foi essa a proposta. Era conhecer pessoas, trocar ideia mesmo com as pessoas. Tanto que até hoje meu canal responde os comentários. Né? Mesmo do tamanho que tá. Eu acredito que para quem assiste é uma sensação de nostalgia também. Exatamente, rever isso. Rever isso, entender como era. Bacana. E como que funciona a produção de conteúdo para o seu canal hoje? Ela varia bastante. Eu gosto de colocar tanto assuntos atuais, coisas que acabaram de sair, né? Eu não sei quando que está entrando no ar o vídeo de vocês, mas, por exemplo, esse final de semana anterior a gente teve a San Diego Comic Con. Sim. E na San Diego Comic Con eles lançaram, a Marvel lançou os títulos da nova fase dos filmes. Então é uma coisa que veio de repente e eu tive que correr fazer uma produção. Você nem fazia ideia? Nem fazia ideia. Eu sabia que ia ter algum anúncio, mas a gente não sabia o que seria esse anúncio. Então eu já tive que mudar a programação do canal essa semana para poder falar sobre esse assunto. Ao mesmo tempo eu já sei os filmes que vão ser lançados e eu também já sei as datas das cabines de imprensa, porque no canal, por causa das assessorias de imprensa, a gente assiste com um tempo antes, a gente assiste, tem uma sessão especial para jornalistas.
E então eu já faço a programação em cima desses filmes para poder fazer os vídeos com relação aos filmes. E aí tem aqueles materiais que são atemporais, que são materiais de conteúdo mais aprofundado, que é onde eu falo sobre algum tema em especial, e esses independe de quando a pessoa está vendo, independe de quando eu lanço, que é tipo material coringa. Essa semana não saiu nada, eu encaixo um material, mas sempre dentro dessa temática. Para não deixar o pessoal sem nada. E quando você criou o canal, você tinha alguma estratégia em mente? No começo, a única estratégia é essa que eu te contei. Vou falar sobre coisas, como foi a minha experiência. Exatamente. Aí o próprio canal foi direcionando. Eu fui vendo aquilo que funcionava mais, aquilo que não funcionava tão bem, dentro daquilo que eu queria fazer. Então imagina que eu, sei lá, fiz um círculo, o que eu gostaria de fazer. Eu fiz um círculo, o que havia disponível. E fiz um círculo, aquilo que as pessoas querem ver. O que estava em conjunto nos 3 círculos, eu atacava para poder produzir. Então foi assim que eu criei a forma de escolher o conteúdo que ia para o canal, né? Aliando as 3 coisas. E você fala de um assunto que é bem específico, digamos assim, que é a cultura geek. Sim. Mas você acha que hoje, atualmente, você consegue atingir um público geral? Isso é uma coisa que eu fui notando que foi crescendo. Eu comecei buscando falar para esse nicho, né? Mas eu não imaginei que a Marvel, com o MCU e com tudo que foi acontecendo, fosse expandir da forma que expandiu. Então, antigamente o geek e o nerd, ele era praticamente um nicho muito apertado. Poucas pessoas conheciam. Sim. Tanto que assim, eu conheço, sei lá, personagens clássicos que agora estão chegando na televisão e no cinema. O próprio Homem de Ferro, nos quadrinhos é um personagem bem fraco, sempre foi muito fraco, e como a Marvel não tinha opção, na época que ela começou a fazer os filmes dela, porque o Homem-Aranha não estava com ela, o Quarteto Fantástico não estava com ela, X-Men não estava com ela falou, vou fazer o quê? Bom, vamos atacar de Homem de Ferro, que é o que talvez tenha alguma história. Com isso, começou a abrir para o público geral. Aí eu comecei a perceber a chegada de um público não geek, que tinha curiosidade de conhecer mais. Ainda é o nicho principal, as pessoas que gostam disso. Eu diria que cerca de 70%. Mas tem um 30% de público que é de fora, que acompanha sim. Então expandiu, né? Entendi. E a gente está falando sobre ser geek, mas como que você define alguém hoje em dia ser geek? Como é? É muito maluco, porque assim, no meu tempo não tinha essas definições. Coincidia do cara que estudava muito, que gostava de ficção científica na época, ser o nerd. Então acabou virando que os nerds gostavam de ficção científica, por isso a gente gostava de Star Wars, gostava de quadrinhos de ciências, por exemplo, como o próprio Quarteto Fantástico. Porque se parar para pensar, a maioria desses super-heróis clássicos, eles vêm da ficção científica, né? O Homem-Aranha é de uma radioatividade, uma aranha radioativa. O Quarteto Fantástico de raios cósmicos, eles tentaram ir para o espaço. O Super-Homem é um alienígena. Então, todos esses personagens, eles vieram de alguma forma ligados à ficção, ligados à ciência, de algum jeito. Alguns ligados à magia, coisa e tal, né, como o Doutor Estranho mesmo e outros. Mas a gente estudava muito, gostava muito, e coincidia de ser as pessoas que gostam disso. Hoje já separa um pouco, né? O cara que é mais geek é aquele cara que gosta muito, por exemplo, de tecnologia e também gosta de super-heróis e quadrinhos e coleciona coisas, é o cara mais geek. Não necessariamente ele é o nerd, que é aquele cara que estuda fundo alguma coisa, que é o cara das melhores notas, que é o cara que se debruça nos livros, né? Que é o cara da nossa época, que era até antissocial. Sim, era visto nerd antissocial. O nerd era antissocial. Por quê? Porque ele não tinha essa facilidade de falar com as pessoas, ele falava coisa que ninguém entendia, então o pessoal tirava sarro dele, ele se fechava, ficava introspecto e assim ele se mantinha. E hoje não. Hoje o nerd, digamos assim, está em cargos de direção na maioria dos lugares, justamente porque ele se definiu dessa forma, né? E principalmente em áreas ligadas à ciência, né? Que é o foco principal. E o geek acabou se tornando mais pessoas. Então tem muito mais gente que pode ser o geek, nem todo mundo é geek. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é geek, né? Nem sabe. A própria pessoa que gosta muito de tecnologia de celular, por exemplo, é um geek. Porque o cara gosta muito de tecnologia, ele coleciona, ele vai saber de tudo. O pessoal que gosta muito de sistema de som, gosta de televisão, são os geeks atuais, né? São essas pessoas. Não necessariamente eles precisam gostar de super-heróis ou de quadrinhos, essas coisas. E quando a gente fala de produção de conteúdo atualmente, como que você avaliaria? Você acha que existe uma produção boa, bons conteúdos, ou está indo para um caminho que é mais do mesmo, as pessoas sempre estão falando das mesmas coisas? Existe as duas coisas, tá? Existem criadores de conteúdo que buscam o inusitado, e existem criadores de conteúdo que querem só audiência. Então é muito separar isso. Tanto que muita gente, o que polui muito hoje alguns canais, principalmente YouTube e coisa e tal, é que é muita gente que acha que é um negócio mais fácil, simples e divertido, enquanto é muito trabalho. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo que nem esse que eu fiz ontem sobre Marvel MCU.
Eu tive que sentar, estudar o que foi falado, entender, pesquisar em fontes internacionais, para criar uma ideia de roteiro, para depois pensar sobre aquilo, e aí eu vou gravar. Não é E simplesmente aí eu pegar vou a câmera e sair falando. Não é simplesmente pegar a câmera e sair falando. Você tem todo um cuidado, porque você tem que levar algo que vá fazer diferença para aquele cara que está assistindo. Sim. É lógico que existe um público que quer ver o pessoal da banheira de Nutella. Isso aí vai ter, mas é outro tipo de público, outro tipo de conteúdo, é um conteúdo diferenciado. Então eu acho que há espaço para tudo, mas com muita gente tentando fazer mais do mesmo, o que eu noto é que acaba atrapalhando a galera que está querendo fazer um negócio Conteúdo diferenciado, bacana. porque o YouTube vai mostrar para todo mundo. Então quanto mais conteúdo tem, mais o YouTube vai dispersar esse conteúdo. Então às vezes você não chega a um conteúdo que seja bom para você, porque o YouTube está tentando te mostrar um monte de conteúdos que não é o que você quer. Sim. Por mais que ele tenha um algoritmo que procure direcionar e coisa e tal, né? Mas isso é espaço para todo mundo. E a gente vê também as empresas estão investindo cada Sim. vez mais em publicidade relacionada ao mundo geek. A Sim. Coca-Cola mesmo fez uma super campanha Uhum. em parceria com os Vingadores. Foi. E também fez no metrô de São Paulo. A gente estava até comentando na Estação da Luz. Exatamente, sim. Você acha que de um tempo pra cá deu um boom mesmo? Olha, deu um boom para muitas coisas, tá? Mas, por exemplo, Vingadores é um caso à parte. Tá? Vingadores é um caso totalmente à parte. Vingadores funciona porque esse em específico levou 10 anos para ser preparado. São mais de 20 filmes. Sim. Então havia uma expectativa para ele e eles aproveitaram a onda dessa expectativa. O cidadão comum estava lá assistindo. Para você ter uma ideia, teve gente que só assistiu os filmes dos Vingadores. Assistiu lá o primeiro, depois assistiu o do Tron, Sim. depois assistiu Guerra Infinita e foi assistir o Ultimato. Não pegou os e outros, não pegou né? os outros. Então, o Vingadores é um caso à parte. Mas há sim uma margem, personagens que funcionam desde sempre. Batman, Superman e Homem-Aranha. Homem-Aranha é um personagem que vende com filme, sem filme, com Que é qualquer o seu coisa. preferido. Que é o meu preferido, por coincidência, é o meu preferido. Então, Homem-Aranha funciona de qualquer jeito. Mas sempre houve um público para criança. O público infantil sempre foi muito forte com super-heróis. Isso funciona muito bem. Eu lembro que uma vez um gerente de uma loja de brinquedos, ele falou isso para mim, falou assim, cara, super-herói vende muito bem, mas Homem-Aranha não precisa de desenho, não precisa de filme, não precisa de nada. Ele vai vender. Homem-Aranha a criançada adora, não tem jeito. Agora, para atingir o público mais adulto, depende de hype, depende de cinema. E isso está cada vez mais difícil. Porque a gente está numa era atual que é tanta produção que é o melhor filme de todos os tempos dessa semana. Sim. Então você vê, a gente teve o lançamento de Ultimato, logo em seguida, no primeiro fim de semana depois do lançamento de Ultimato, a gente teve o final de Game of Thrones. Na semana seguinte o assunto já não era mais Ultimato, porque as pessoas que iam assistir Ultimato já tinham ido na pré-estreia de quarta, de quinta, na estreia de sexta, do sábado e do domingo, e aí no domingo à noite essa galera estava assistindo Game of Thrones, que é o público muito Sim. próximo, e aí o assunto já virou na semana seguinte, já não se falava tanto. Homem-Aranha foi lançado em uma semana, depois já virou outro filme, que veio, acho que o Toy Story. Um tempinho depois já veio o Rei Leão. Rei Leão, E agora o assunto é Rei Leão, até o próximo filme, que é agora do Tarantino, que entra no meio do mês que vem. Então a gente está tendo muito lançamento bom, com muito marketing pesado sendo investido, e esse marketing dura uma semana. Então acabou que é bom por um lado, porque a gente sempre tem entretenimento, a gente vive uma época de estresse muito maior, então é legal que a gente tenha mais opções para desestressar, né, para relaxar, mas ao mesmo tempo, para quem trabalha com marketing, publicidade, você tem que ficar criando o tempo todo. Né? Eu atendo algumas empresas e, cara, é sempre assim, você tem que fazer a programação de Instagram e tal, você faz ali prevendo a semana, mas todos os dias você tem que ir lá e verificar se aquilo que você programou no dia seguinte, né? Você vai ter que alterar ou não. Porque às vezes sai um tema, sai uma notícia de alguma coisa que tem a ver com o teu mercado, você já vai ter que ir lá e fazer alguma coisa, porque se você não fizer, você fica para trás. Então gerou-se uma demanda muito puxada, principalmente por causa do Stories, né, durante 24 Sim. horas. Então você entrou com o vídeo, Realmente. no dia seguinte ele já é velho. Essa velocidade são coisas instantâneas. Né? são coisas muito instantâneas, né? Então E é difícil você manter. Por isso que a campanha da Coca-Cola foi legal. Sim. Porque ela durou um bom tempo, as pessoas colecionaram as latinhas, eu tenho todas, né? Consegui pegar uma de cada logo que saiu. Mas é porque era um material muito forte. Isso Já é vinha sendo verdade. trabalhado há 10 anos. Então ele já estava no conceito Estava tudo popular. pensado. Exatamente. Você, como produtor de conteúdo e como consultor de marketing, você acha que apostar em campanhas desse tipo, que a gente estava falando da Coca-Cola, Uhum. no mundo geek, é uma forma mais assertiva de marketing? Funciona muito bem. É uma forma assertiva, sim, se for feita direito, porque há o risco de tiro no pé. Essas campanhas são caras, eu acho que é isso que pega. Então, grandes marcas conseguem fazer, pequenas marcas têm que ter estratégias muito inteligentes para conseguir emplacar alguma coisa assim. Mas é com um público muito específico. Então, Bacana. você tem que estar dentro daquele nicho. Eu costumo brincar com o pessoal que, por exemplo, você pode chegar em canais de nicho e oferecer coisas que servem para todo mundo. Então, sei lá, você tem uma marca de roupa que não necessariamente vai ser para geek, mas o pessoal que é nerd geek, que está nesse nicho, também precisa se vestir.
Você pode ter um restaurante, você pode ter uma marca de comida e você pode patrocinar um canal desse também. Dá para você fazer marca. Você não precisa necessariamente ter algo ligado a esse público, porque o nerd também come. Ele não vai comer só shawarma lá do Homem de Ferro, ele vai comer de qualquer coisa. Né? Então eu acho que é esse que é o ponto que é a dica interessante para você saber trabalhar com esse público. Você não necessariamente precisa fazer algo só para ele, porque ele também consome as outras coisas. Mas também representar ali, né? Mas também representar. Bacana. Alan, muito obrigada pela sua participação. Sempre um prazer receber você. Queria que você deixasse as redes sociais para o pessoal acompanhar você também em casa. Bacana. Galera, eu tô no YouTube, que é o meu canal principal, que é youtube.com/o Quadrinheiro Velho, tá? É desse jeito mesmo que fala. O meu Instagram também, o Quadrinheiro Velho. O meu Facebook também é o Quadrinheiro Velho. Eu só não tô muito presente no Twitter, mas é Alan Tadini. Mas os principais é esse mesmo, tá? No Twitter, inclusive, eu falo mais de marketing, né? No meu Facebook, o pessoal fala mais de marketing. E eu tenho um canal só de marketing, que é Alan Tadini Marketing Digital. Então, me encontrem e a gente bate esse papo. Pode escrever, tá? Não tem problema. Eu respondo todo mundo. Bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você de casa, acompanhe também a Agência WDB em nossas redes sociais, @Agência WDB no Instagram e no Facebook, Agência WDB. Tem sempre novidade lá que você vai gostar. Até semana que vem. Tchau, tchau.